chão, botava outra no bolso, tava feita a aviação. Olha o vivo TV da gente! Isso é requebra e sacatou! Bora se bora, Alisson Brasil! O parceiro bloqueia, já me chamava a atenção. De bravo eu virava a mesa, me chamavam de ladrão. Outros mais alto gritavam, termine com a discussão. Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não. Quando amanhecia o dia, não me restava um tostão. Chegava em casa com sono, já dava outra explosão. A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão, e eu não tinha pra dar, que maldita profissão. Bora, Jéssica! Tá lá pro som! Muito bom dia, está começando aqui pela sua TV Metrópole, canal 26, mais um programa Tá na Rede, Tá na Mídia, e agradecendo desde já a sua audiência, a sua participação, e fico muito feliz em saber que você vem nos acompanhando, dando essa credibilidade e acreditando na TV Metrópole, essa TV que está chegando com força total e sempre trazendo novidades para você. E hoje eu estou aqui na cidade de Horizonte, como eu falei, ao lado de José Raimundo Lima, mais conhecido como Zé Cantor. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Viola, graças a Deus. Prazer imenso estar aqui com você na minha casa, pra gente bater esse papo legal, né? Zé, desde já agradecer aí essa oportunidade que você vem nos dando aqui a cada dia, sabendo pela sua humildade, a sua credibilidade, que todo mundo gosta de você, e você nos recebendo nessa casa maravilhosa, hein, Zé? Cada gente tá aqui em casa, seja bem-vindo, sempre que quiser vir, as portas estão abertas. Mas para você chegar aqui, teve aquela história, aquela trajetória, você veio de Morada Nova, né, Zé? Com certeza, vim de Morada Nova, cheguei aqui em Horizonte em 92, acompanhado pelo mestre da sanfona João Bandeira, e estou aqui em Horizonte já há quase 20 anos. Mas lá em Morada Nova já cantava? Já cantava. Em Morada Nova eu comecei a cantar, eu tinha uns 15 anos, de 14 a 15 anos. Então eu tenho um primo por nome Joeme, que morava no interior chamado Roldão. E eu sempre ia para o Roldão apanhar feijão, puxar boi. Pro Roldão. Que ele cultivava lá, tinha um terreno grande, fazia aquela plantação de feijão. Meu tio morava lá e a gente ia para lá, para trabalhar lá. E o meu primo, nesse tempo, estava começando a tocar sanfona, Joênio. E a gente passava a semana lá trabalhando, né, aradando terra, apanhando feijão. E aos sábados a gente vinha, subia no pau de arara, o famoso pau de arara. Sei. Vinha para a cidade de Morada Nova. E lá a gente ia para os bares. Ele com a sanfona, eu com o pandeiro. Batendo pandeiro só na companhia. Eu nasci com o dom da música, graças a Deus. E eu sempre gostei de cantar, de tocar. Inclusive eu toco um pouco de sanfona também. Violão, toco pandeiro. E a gente chegava nos bares, onde o pessoal estava bebendo, né? Aquela turma bebendo. E a gente entrava assim de cara e já começava a tocar a música. Ele E os amigos se animavam Aí logo, o pessoal, né? quando ouvia, né? A gente cantando, eu tocando pandeiro, ele cantando. Aí a gente tocava uma música ali, o pessoal gostava, aplaudia, toca outra. A gente tocava, aí dava aquele cachezinho pra gente, né? No caso, meu primo que recebia. Inclusive a música que eu cantava mais era o Rei do Baralho. Essa música Rei do Baralho eu acho que é o hino do forró, porque até hoje você vê que é uma música que tem muito tempo e a gente toca e as pessoas ainda pedem, por incrível que pareça. Aí então eu entrava no bar e a gente cantava o Rei do Baralho, o pessoal dava aquele trocado. Aí meu primo botava no bolso, vamos para outro bar. E começava mais ou menos com uma musiquinha? Ele começava com a introdução, eu fui o rei do baralho, tocando pandeiro e cantando. Homem de mal intenção. Aí de então a gente entrava em outro bar. Chegava lá, tinha outra turma, né? A gente tocava, dava aquele cachê, porque todos os sábados em Morada Nova tem a feira. Sei. Então a Morada Nova é uma cidade do interior que eu gosto muito, é minha terra querida. Sempre mando um alô para Morada Nova, para meus amigos de lá. E o movimento lá é bom. Pela cidade ser de interior, mas a feira é boa, tem muita gente. O comércio é bom, Zé, por lá? Bom, muito bom. Os carros toda semana, independente de ser sábado ou segunda, ou terça, no meio da semana, os carros vêm do interior todos os dias para aquela feira lá, então o movimento é muito bom. E a gratidão lá dos amigos, né? Ah, eu sou muito grato aos meus amigos, a gente... Inclusive eu cantei um bom tempo com o Raimundo Graciano, que hoje mora também aqui no Horizonte. E nessa época a gente ia para a rádio, lá tem a rádio Irapuru. Sei. Inclusive quando começaram a construir essa rádio lá, fazer essa rádio, eu acompanhei subindo a antena, né? O pessoal botou lá um carretel lá e puxava com Cossel 1. Sei. Ia puxando e subindo a antena, eu me lembro que eu tinha uns 12 anos e eu ficava vendo aquele movimento, achando engraçado, interessante. Aí
com uns 4, 5 anos depois eu já estava cantando na rádio. Já tava lá fazendo aquela participação. Exatamente. Isso quer dizer que o dom de cantar já vem já Já de... vem, já nasci com ele, graças a Deus. E tinha um programa chamado Programa do Bezerrão. Todas Olha, as do tardes. Bezerrão, tá? É. O Bezerrão perseguindo sempre. Lá em Morada Nova. Aí a gente, assim, todas as tardes, nas quintas-feiras, quintas, às vezes sexta, a gente ia pra rádio, aí eu ficava lá cantando, tocando pandeiro, e o Raimundinho me acompanhando. Então, quando eu saía da rádio, o pessoal vinha me abraçar, Zé, parabéns, o programa estava bom, você cantou bem. E então eu tenho orgulho de ser de Morada Nova. Conheço muitos artistas que dizem que tem o preconceito de você ser da cidade, da terra, não faz sucesso. Mas a minha terra me apoiou desde quando eu comecei a cantar. Mas às vezes, né, o pessoal fala sofrimento, nordestino, associa muito o pessoal do sertão como sofrimento. Mas na verdade o sofrimento está naquela pessoa que não tem, que não busca objetivo. E você sempre Exatamente. buscando objetivo. Sempre, Então, se a gente estava conversando ali em off, você falava que às vezes ia tomar um banhozinho no rio, já na infância, Era. e a mamãe... No bairro que eu morava, lá em Morada Nova, tinha um açudinho. Até que o bairro ficou conhecido como bairro do açudinho por causa do açude, né? E eu gostava muito de tomar banho nesse açude, eu não podia, porque a minha mãe tinha medo que eu me afogasse. Sei. Mas o menino de interior, ele é inteligente, ele aprende logo a nadar. Primeira coisa que ele aprende a nadar, primeiro de que é ler. É Eu verdade. aprendi a ler depois, pouco, mas aprendi. Mas primeiro eu aprendi a nadar. Então, a minha mãe não queria que eu tomasse banho, porque ela tinha medo que eu me afogasse. E uma certa vez eu estava tomando banho lá, a nossa infância no interior, a gente tem muitos amigos, muitos meninos que fazem amizade com a gente. E uma tarde eu saí para tomar banho nesse açude. Aí eles pegaram, esconderam a minha roupa. Esconderam a minha roupa e foram lá na minha mãe. Dona Zilma, o Zé tá tomando banho e roubaram a roupa dele. Vala-me Deus. Naquela época, para você comprar um calção era um ano, né? Comprar um dia, eu não comprava um. Aí minha mãe ficou nervosa, preocupada, pegou uma corda, correu lá no açude. Chegou lá, Zé, para fora. Quando eu olhei para o canto da roupa, Ela começou a chorar dentro. comecei logo a chorar dentro d'água, eu digo, e agora o que eu faço? Ou eu apanho, ou eu atravesso o açude. E os amigos tudo com pena. Tudo lá Ô, parecia uns rapaz. índios, gritando. Mentira. Peia nele. Pronto, agora complicou. Peia nele, peia Aí o nele. que eu fiz? Eu digo, eu vou dar aqui um mergulho, vou tentar atravessar o açude. Aí mergulhei e saí lá, uma açudeira um pouco grande. Sei. Aí eu pensei, eu digo, não vou ter condição de atravessar. É melhor escapar vivo, com P, né? Escapar com P de que morrer sem apanhar. Aí então, voltei, né? Retornei. Quando eu chego fora, minha mãe pega no meu braço, tome corda. Tome corda pra... Nu. E os meninos? E eu correndo, a Peia cantando, a gente foi até a minha casa, eu apanhando, né? E os meninos tudo atrás. Peia nele. E os amigos tudo gritando, Tudo né? gritando. Lá era assim, quando um amigo da gente ia levar uma pisa, Sei. fechava aquele círculo de menino, né? Tipo aqueles índiozinhos. Aí ficava gritando e vendo o cara apanhar. E depois o comentário dos amigos, Ixi, rapaz, aí tua mãe apanhou bateu nu, em ti. né? E é com cabulado, né? Com vergonha. Passando na rua, os meninos olhando pra gente. E o dom do cabelo grande, sempre teve ou foi agora, depois de cantor? Sempre tive, foi. E inclusive esse cabelo fez eu apanhar muito também, porque quando eu ia tomar banho escondido, que eu voltava pra casa, o cabelo chegava todo duro, seco. E eu Dava todo logo, cinzento, né? acusava logo. né? Acusava. Aí a minha mãe tava no açude. Umas 2 lapadas que é pra não ir mais. Aí, Zé, depois dessa brincadeira tudinha, sempre cantando, participando de eventos, Sempre, foi pra rádio, né? Sempre. Onde eu morava no bairro do Açudinho, eu sou muito fã do Roberto Carlos. Para mim, um dos maiores cantores de todo o Brasil, Roberto Carlos. Sou Sonha em fã. cantar com o Roberto algum dia? Ainda não sonhei, porque não sei se não vou dizer que é impossível, porque verdade. para Deus nada é impossível. Você chegou até onde está hoje, graças a Deus, Graças a Deus. Foi uma bênção e uma graça de Deus, que eu nasci com uma riqueza muito grande, que foi a minha fé. né? Verdade. Então, desde que eu me entendo de gente no mundo, que eu tenho fé em Deus, sou muito religioso e agradeço a Ele todos os dias a vida maravilhosa que Ele me dá. E a admiração pelo Roberto nas músicas? Sempre no trabalho? desde criança, né? A gente, lá no interior tem muito bar, o pessoal gosta de tomar cerveja, aquele negócio, e ficava ouvindo o Roberto Carlos, né? E quando eu ouvia pela primeira vez, eu tinha uns 10 anos mais ou menos de idade, eu ouvi, já gostei, né? Achei interessante, bonito. Aí sempre que o pessoal estava bebendo, eu ia para os bares, ficava lá no pé da porta, ouvindo o Roberto Carlos cantar. Das músicas do Roberto Carlos, qual é aquela que assim, essa aqui é a minha música? Eu acho que Detalhes é a música do século, né? Essa música fala tudo. Não adianta nem tentar. Me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver
Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer, e a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Você vê que grandes artistas como Roberto Carlos também teve uma vida meio pesada, né? Criada pela mãe, aquele acidente no trem, né? Que machucou a perna dele, né? Mas eu acho que o artista, quando ele chega a um certo nível de sucesso, de vitórias, se ele tiver um passado que foi um pouco difícil, é até bom, né? Eu acho que às vezes o meu passado foi um pouco difícil, porque eu sou de família humilde, a gente foi criado pegando maturi de caju. Sei. Só o bichinho. Aquela maturizinha, né? E caçando. Eu gostava muito de pescar, de caçar. E com essa dificuldade toda eu não tenho nada a reclamar, só tenho que agradecer. São quantos irmãos na família? Eu tenho 2 irmãos e 2 irmãs. Tenho uma irmã com a minha mãe e um irmão. E tenho um casal de irmãos com meu pai. Mas ainda nada, né? Pai era danado. E dentre eles, só você que puxou pra arte da música? A música já vem do meu avô, ele tocava, né, aquele pé de bode famoso, que é a concertinazinha de botão. Ele tocava aquele instrumento. Você admirava ele tocando? Na época eu tinha acabado de nascer, era novinho, né? Mas eu acho que é do sangue, vem, né? O dom que Deus dá. E o meu pai tocava violão, tocava cavaquinho. E eu acho que eu herdei deles esse lado da música. Para você que está acompanhando aqui o TV Metrópole, Canal 26, o programa Tá na Rede, Tá na Mídia, nesse papo bacana com o Zé Cantor. Daqui a pouco eu volto e você vai ficar sabendo um pouco mais da história de Zé Cantor. Não sai daí não, TV Metrópole, Canal 26, a sua TV com atitude. Ei, tu sabia? Se não sabia, vai ficar sabendo agora, meus meninos! Em que cidade nasceu Zé Cantor? Morada Nova? Horizonte ou Fortaleza? Daqui a pouco eu volto trazendo a resposta pra você. Porque todos os caminhos levam a um só lugar. TV Metrópole. TV Metrópole. Canal 26. Sua TV com atitude.